Ei, hoje a gente vai falar de Olavo Leite Cafunga Bastos, uma referência do tempo, que virou sinônimo de um tempo antigo, assim como a Gillette virou sinônimo de lâmina de barbear, como o Bombril de esponja de aço. Cafunga é referência de um tempo. E se o atleticano não conhece um pouco da história de Cafunga, ele desconhece a si mesmo. Cafunga foi campeão brasileiro em 37, o campeão dos campeões, né, o primeiro título brasileiro do Atlético, e também foi referência do time do Esquadrão de 50, que foi o chamado campeão do gelo, naquela excursão, uma das pioneiras do Brasil ao futebol europeu. Conhecer Cafunga é conhecer um pouco da atleticanidade, da sua essência raiz na alma. Esse é Um Minuto e um Cadinho, um quadro que a gente vai aparecer aqui nos finais de semana para contar um pouco da grandiosa e rica história do Clube Atlético Mineiro. Eu te peço para só fazer o seguinte: inscrever, curtir, comentar, compartilhar, porque a história do Atlético tem que ser passada de pai para filho, de avô para neto, de tio para sobrinho. E essa história é muito rica. Então, confira aí um pouco da história do Cafunga. Vamos lá. Referência do tempo. Assim como a Gillette, como o Bombril, Cafunga era referência quando se falava de um tempo que passou. Mas Cafunga continua sendo atual demais. Mas antes de falarmos da resenha, o Cafunga foi um jogador do Atlético que jogou nas décadas de 30, 40 e 50. Passou por quase 20 anos com a camisa do Atlético, foi campeão dos campeões, está nas grandes façanhas do hino de Vicente Mota como campeão dos campeões, campeão do gelo, e viveu tudo no Atlético. Foi, inclusive, treinador tampão do Galo em muito tempo, né? Em um relato dele desabafando de uma tristeza que ele teve ao participar da vida do Atlético, ele fala sobre o título de 48 que o América ganha e que um árbitro inglês apita. E aí ele fala o seguinte: uma das maiores tristezas que eu tenho na minha carreira esportiva, que o jogo foi apitado por um inglês, que o cara estava conversando comigo e disse: lá na Inglaterra não tem ladrão. Eu disse: pô, se a Inglaterra tivesse ladrão, não precisava da Scotland Yard. Então, Cafunga era esse cara, que quando foi para a comunicação, se tornou referência também, com os mãozãos aprumados, com as onomatopeias e com o não script. Cafunga chegava e fazia de improviso. Quando alguém falava um roteiro para ele, ele fazia questão de sacanear e lia, Cafunga ler 3 vezes. E falava isso no ar abertamente. Mas Cafunga, de certa forma, além de tudo, como poeta sarcástico que era, também deixou sua contribuição ao dizer sobre os novos tempos, ao dizer que se um gol estava bem feito e fora legal, não tem coré. Gol, baralho. Mas deixou claro também que o futebol perdia um pouco do seu brilho na década de 90, que chegava o Ricardo Teixeira e que o Brasil teria ali outros momentos que não eram da sua geração. Está tudo trocando. Hoje aqui o errado é que é o certo. Aqui nós vivemos erradamente e achamos que é o certo. Cafunga é sinônimo do tempo. E se você, atleticano, não entende o tamanho de Cafunga para a história do Atlético, você precisa estudar um pouquinho e divulgar isso para os seus. Porque não entender de Cafunga é desconhecer um pouco do muito que Cafunga representou na história do Atlético. Revisite e veja um trechinho aí do Cafunga no vídeo. Um abraço. Se te faz bem, se te faz mal. Tchau. Me pergunto por que eu parei. Primeiro que eu parei porque eu não tenho o que falar mais, porque não existe mais futebol aqui no Brasil. O futebol hoje é diferente. Eu estou numa outra escola, eu estou numa outra geração. Uma geração diferente. A minha geração era outra. Se trabalhava para clube. Basta dizer que eu nunca precisei de futebol. Nunca dependi de futebol, nunca ganhei do futebol, nunca ganhei de televisão, nunca vivi à custa de televisão, nunca vivi à custa de futebol. Porque eu jogava futebol e trabalhar. Curtiu Um Minuto e um Cadinho com o Cafunga? A gente vai contar muitas histórias do Atlético nesse quadro aqui, que a gente espera voltar semanalmente. Mas vou te dar a boa agora. Você quer ganhar uma camisa do Galo, oficial, da Nike, do momento? Você tem que fazer o seguinte: se você tem uma conta de luz acima de R$200, quer ganhar desconto nas contas todos os meses, eu estou trazendo benefício, não estou trazendo nada mais que isso. Você tem que fazer só o seguinte: baixar o aplicativo da Nuve app, usar o código Betinho, escrever Betinho, que vai aparecer na tela, e aí você vai fazer o seguinte: esperar 45 dias, colocar o seu tamanho, que vai chegar a camisa do Galo na sua casa. Então é fácil. De novo, baixa o aplicativo da Nuve, usa o código Betinho
que aí, se você tiver uma conta de luz acima de R$ 200, vai chegar uma camisa do Galo na sua casa, no seu tamanho, e você vai ter desconto todos os meses entre 15% e 25%. Porque na Nuve você só ganha. E contar a história do Atlético é só ganhar também. Passa a história de pai para filho, de avô para neto, de avó para neta, do jeito que você quiser. Mas a história do Atlético não pode ficar restrita ao momentâneo. A gente tem que contar e continuar contando a história de um cara importante demais como o Cafunga na história do Galo. Não conhecer o Cafunga é desconhecer a essência da atleticanidade. É grave isso. Todo mundo tem que conhecer um pouco do tamanho que foi Cafunga, que talvez seja a referência máxima da existência de um clube do tamanho do Atlético. Cafunga é uma lenda atleticana. É o maior campeão com a camisa do Atlético junto com João Leite e Hever. Mas ele foi de um tempo ali, do início, onde estava tudo mato. Ele foi lá, campeão de 37, campeão dos campeões, campeão do gelo, passou por todos os grandes momentos do Atlético e depois ainda virou comentarista, virou um cara que foi referência da crônica mineira e teve atuação com hombridade, com a essência mesmo do Atlético desde sempre. Se te faz bem, vem, se te faz mal, tchau, passa pra frente.